Glória a Deus, amém. Eu cumprimento a todos com a santa e bendita paz do Senhor. Espero que o dia, a toda a gente tenha começado de uma forma agradável, porque mais uma oportunidade o Senhor está nos concedendo de podermos experimentar o brilho do sol. E é bem verdade que a cada manhã que a gente se levanta, é uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de podermos começar de novo. E é mesmo só pela graça e pela misericórdia de Deus que nós podemos viver. E nesse momento eu gostaria de exortar o coração dos irmãos, sobre a intenção de Deus, E é bem verdade que Deus tem uma intenção para com a vida de todos nós, assim como a sua vontade também para todos nós. E eu venho mais, neste dia, porque verdadeiramente existem pessoas que têm perguntado, pelos nossos diretos que temos realizado, mas nesse mês certamente que não teríamos, diretos a realizar. Mas como Deus é bom, hoje está nos dando a oportunidade de podermos então exortar a sua palavra, amém? Glória a Deus por isso. Eu agradeço a todos aqueles que têm mandado mensagem perguntando como é que eu estou, e cobrando as nossas atividades. Deus seja louvado pela vida de cada um que tem se preocupado comigo e com a obra de Deus, amém? Queridos e amados no Senhor, eu venho neste dia a fim de poder edificar verdadeiramente os nossos corações e avivar a nossa fé. É bem verdade que nós estamos enfrentando um tempo difícil, tempo complicado de poder enfrentar e poder suportar, este momento. Os templos construídos pelos homens encontram-se fechados e muita gente está com a fé perturbada por não poder então ir ao encontro, da sua congregação. Mas ouviram dizer nesta manhã, queridos e amados no Senhor, que a vontade de Deus está muito além do que um templo construído por mãos humanas. A Bíblia vai dizer que, na verdade, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Isto quer dizer que, verdadeiramente, Deus habita em nós, Deus habita no nosso coração. E quando eu digo nós, estou a me referir ao homem que foi feito pelas próprias mãos de Deus. Ou seja, Deus tem prazer em habitar completamente na sua criação. Certa vez eu tive a oportunidade de poder ter contato com o pensamento de um cientista, e o cientista dizia que é impossível um Criador habitar dentro da sua criação, dentro da sua realização. Mas nós já começamos a entender que Deus é tão poderoso que diante dos homens Ele tem capacidade de romper alguns protocolos para manifestar a sua vontade. Deus tem vontade de habitar completamente no coração do homem. Deus tem prazer em habitar completamente na sua criação, que somos todos nós que dia após dia procuramos nos ligar na vontade de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, querido e amado no Senhor, que na verdade dias difíceis, tempos difíceis, a Bíblia já proclamou, a Bíblia já apresentou-nos que na verdade nós teríamos tempos difíceis de manejar. E você vai entender também claramente que Paulo está dizendo que haverá tempos difíceis de podermos manejar, mas o homem simplesmente ele entende em tempos difíceis
como tempos de problemas, quando o homem começa a entender que verdadeiramente os problemas estão se levantando a nível mundial, ele começa logo a associar ao fim do mundo, ele começa logo a associar ao julgamento de Deus. E a Bíblia é clara em dizer de uma forma apropriada que na verdade existe um dia para que as coisas terminem e para que se manifeste o julgamento de Deus. Nós vamos entender também que a Bíblia está a dizer que na verdade quando chegar os últimos dias haverá guerra, haverá fome, haverá mortes exageradas. E nós quando começamos a olhar para o ditado da Bíblia, nós quando começamos a olhar para o recado que a Bíblia nos apresenta acerca dos fins dos dias, nós começamos a associar completamente os maus acontecimentos ao dia do julgamento de Deus. Mas eu tive refletindo, queridos e amados no Senhor, que na verdade os últimos dias não começam com destruição, mas o último dia, ou os últimos dias, começa com uma bênção de Deus manifestada para a humanidade. A Bíblia vai dizer no livro de Joel que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Mas nós vamos reparar, queridos e amados no Senhor, que o homem simplesmente procura associar os maus acontecimentos dos dias que estamos vivendo com o dia do julgamento de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus é tão bom que antes que o mal dos últimos dias se manifestasse, Ele derramou o seu Espírito para que o homem tivesse sustento e suporte para suportar a manifestação dos últimos dias. Eu quero dizer para você que tem procurado entender a intenção de Deus, por procurar entender a intenção de Deus, querido, tu terás liberdade para experimentar e viver a vontade de Deus. Eu quero edificar e avivar a tua fé nesta manhã, dizer para você, querido, que tempos difíceis existem sim e estamos passando, mas tempos difíceis não é um fim para aqueles que entenderam a intenção de Deus. Você vai entender que Deus teve a intenção de derramar o seu Espírito há anos atrás. Deus teve a intenção e manifestou completamente com propriedade a vontade da sua intenção, derramando o seu Espírito, porque Deus entendeu claramente, querido, que quando os tempos difíceis tiverem a se manifestar, o homem não aguentaria passar pelos tempos difíceis por si mesmo. Por isso é que Deus manifestou, por isso é que Deus derramou o seu Espírito aqui na terra, a fim de que nós pudéssemos verdadeiramente receber do seu Espírito por intermédio da pessoa de Jesus, e assim nós pudermos andar de valor, de vitória e de vigor em vigor. Eu quero dizer para você, querido, estude a intenção de Deus para todo tipo de acontecimento que o mundo já passou. Existe por trás a intenção de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, querido, não desista, não desista, não largue a tua fé. Entenda simplesmente que os planos de Deus são maiores que as dificuldades que este mundo pode levantar contra a nossa vida. Jesus não simplesmente pregou sobre bênção, Jesus não simplesmente pregou sobre salvação, mas Jesus também está dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero dizer para você nesta manhã, querido e amado no Senhor,
é que o mal está sim associado ao bem, ou seja, o mal e o bem estão andando na mesma direção, estão andando na mesma superfície, porque na verdade aqui na terra não simplesmente existe a manifestação do bem, mas também existe a manifestação do mal. Mas o mal nunca esteve dentro da intenção de Deus, mas o bem está sempre dentro da intenção e da vontade de Deus. Eu quero dizer para você que enquanto você estiver passando por uma dificuldade, na intenção de Deus já existe a vontade de te livrar completamente desta dificuldade. Por isso, descansa simplesmente na vontade de Deus. Você vai poder viver a vontade de Deus quando você procurar entender a intenção de Deus. E nós entenderemos a intenção de Deus se nós tivermos contato com a palavra de Deus. A Bíblia nos diz claramente que analisais as Escrituras, porque julgais que nela existem a vida eterna. E é bem verdade, sim, querido, que a intenção de Deus é que nós alcancemos a vida eterna. Por isso é que quando você ter contato com as Escrituras, você vai entender que existe uma intenção. A intenção de Deus é que todo ser humano seja alcançado, sim, pela vida eterna. E a vontade de Deus é que todos nós venhamos a conhecer a sua glória e termos contato com a sua face. Eu quero dizer para você que está a passar por um tempo difícil, querido, há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para crescer, há tempo para morrer, há tempo para passar por dificuldades, mas também existem tempos para nós vivermos completamente dentro da manifestação da bênção de Deus. Eu quero dizer para você neste dia que na verdade a intenção e a vontade de Deus são superiores para a tua vida. Simplesmente dedica-te a entender a intenção. Você encontrará a intenção de Deus na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E você tendo contato com a Bíblia, que é a Palavra de Deus, você poderá então ter o anseio de viver a vontade de Deus. Aleluias, aleluias. Eu sei que nós estamos a enfrentar tempos difíceis, queridos, mas não vamos desistir. Para você que ainda não está na fé, junta-te à fé, aceitando Cristo como teu único e suficiente Salvador. E você que já está na fé, não desista da tua fé, querido, porque maior é a glória que te espera do que este sofrimento que tenta te assolar aqui nesta terra. No mundo nós teremos aflições, sim, mas vamos procurar ter bom ânimo, porque o nosso mestre, ele também viveu aqui na terra e passou por aflições, mas mesmo assim, por entender a intenção e aceitar a vontade de Deus, ele conseguiu vencer completamente as dificuldades deste mundo. Aleluias! Você vai entender que Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, está dizendo o quê? É Deus que está falando uma palavra para você e para mim. Deus está dizendo para nós nesta tarde, por intermédio do profeta Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluias, aleluias, aleluias. E os Salmos de número 139, versos 16 e 17, vai dizer o que é para nós? Que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles.
Eu quero dizer para você que está pensando em largar a tua fé, você que simplesmente está andando cambaleando, está andando se arrastando, está andando completamente desesperançado, querido, eu vim dizer para ti que Deus ainda tem muito para fazer na tua vida e por intermédio da tua vida, aleluias, há uma glória maior que irá se manifestar na tua vida. Não importa se os sonhos parecem que não vão se concretizar, não importa se as tuas emoções estão completamente confundidas pelos teus pensamentos de derrota, querido, eu quero dizer para você que maior são os pensamentos e a vontade de Deus para a tua vida. Macrasato robia calamante cramasoto rente cramasato rebeconto robiante cramasato robia calamanda rabachando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a presença de Deus neste dia possa impactar completamente a tua vida e a tua fé ser completamente renovada. Queridos, não vamos deixar que os tempos confundem completamente a nossa fé. Fazer lembrar que na verdade os últimos dias não estão simplesmente manifestos com coisas ruins. A Bíblia nos diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Isso quer dizer que não existe mal nenhum dos últimos dias que possa estar por cima desta bênção dos últimos dias, que é a manifestação do Espírito de Deus. Rabacanda mantecrama soto robia calamanda riaciato rebias intecremiante crama soto. Em nome de Jesus, querido, eu declaro que a presença do Santo Espírito na tua vida será superior do que na verdade o peso das dificuldades dos últimos dias. Não há epidemia, não há pandemia, não há surto que possa estar por cima dos planos de Deus para a tua vida. Vamos entender, queridos, que existe a intenção de Deus. E se entendermos a intenção, viveremos ou conheceremos e viveremos a vontade de Deus para com as nossas vidas. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Quem daqui vos fala é o vosso irmão missionário Yuri Viegas. Deus abençoe rica e poderosamente. Paz e luz para todos, que possamos ter na verdade consciência que maior é a vontade de Deus para as nossas vidas, e não é da vontade de Deus que nós tenhamos uma trajetória de sofrimento, uma trajetória de dificuldade. Deus não escreveu uma história de dificuldade para ninguém, mas Jesus morreu naquela cruz para que a história de sofrimento da humanidade fosse completamente mudada e existisse uma oportunidade para todos nós. Por isso eu te convido nesta tarde, querido, você que ainda não aceitou a Jesus como teu único, suficiente Salvador, aceita simplesmente a Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós assim terminamos mais um momento de exortação com amor. Que Deus nos abençoe a todos rica e poderosamente. E se Deus nos der graça, no dia de amanhã estaremos aqui no mesmo horário, a fim de podermos entender a intenção de Deus. Deus nos guarde e Deus verdadeiramente nos abençoe rica e poderosamente. Para quem se encontra doente, receba a cura em nome de Jesus. Para quem está andando atrás de uma porta aberta de emprego, que esta porta se abra para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E para as famílias que se encontram em casa confinados, sem ter o seu sustento,
Eu profetizo uma porta aberta para essas famílias, a fim de que a bênção de Deus tenha espaço. Assim como o profeta foi alimentado no deserto por um corvo trazendo carne, eu quero dizer para você nesta manhã, meu querido e minha querida que está me ouvindo, que a porta de providência de Deus estará se abrindo para a tua família. Cura, sustento, transformação e edificação para a tua família, em nome de Jesus Cristo. Que o nosso Deus e Pai, em paz, possa nos abençoar rica e poderosamente. Paz e luz para todos, Deus abençoe, prosperidade, paz da parte de Deus para todos nós, amém? Glória a Deus.